Oi, Flor! Tô aqui hoje para falar sobre transição capilar. Gente, quem me conhece sabe a minha história de transição capilar. Eu fiz minha transição em 2012, quando nem tinha essa coisa de internet, YouTube, pra gente pesquisar e ver que realmente o cabelo volta ao natural. E mesmo assim eu fui, fiz e descobri várias coisas, vários mitos que a gente acreditava e que depois eu vi que, gente, era tudo mentira. Só que muita gente ainda acredita nesses mitos. Então hoje eu vim falar sobre mitos e verdades, sobre transição, dúvidas que muita gente ainda tem. Bora lá conversar desse assunto que eu acho que é muito importante. Eu tenho certeza que vai ter alguma dúvida aqui que você tem que eu vou poder te ajudar, tá bom? A primeira dúvida: o cabelo muda depois da transição capilar? Gente, é o seguinte, o seu cabelo, ele muda durante o tempo da sua vida, desde a infância até a vida adulta e depois na maioridade. Então, assim, na sua infância, o seu cabelo era totalmente diferente. O seu cabelo era mais, quando a gente nasce, é um cabelo mais novo, então um cabelo muito mais sedoso, muito mais bem cuidado. Eu, por exemplo, meu cabelo era totalmente sedoso, meu cabelo era loiro. Eu nasci branca de olho azul e cabelo loiro, né? Então muda muito. E aí, gente, tem a questão de você. Desde a infância, eu aliso meu cabelo desde os 10 anos de idade. Alisei meu cabelo aos 10 anos de idade até os meus 20 anos, 19, 20 anos de idade. Então imagina, com 10 anos de idade, meu cabelo era de um formato. Aí eu fui ver ele na real como ele é com 20 anos, entendeu? Então, depois de 10 anos, basicamente. Então, com certeza, o cabelo vai ser diferente do que você lembra lá na sua infância. Então, acontece muito isso. Mulheres que estão passando pela transição ou que passaram e aí olha o cabelo, nossa, mas meu cabelo tá esquisito. Ou então um mito, né? Passar pela transição, o seu cabelo nunca vai voltar a ser o mesmo, ele vai vir mais duro, mais grosso, mais seco. Minha filha, não é que o seu cabelo vem mais seco, mais duro, mais grosso. Isso tudo são palavras totalmente preconceituosas, né? Na verdade, é que nós temos o cabelo crespo. Então, se você é crespa, o seu cabelo é 4A, 4B, 4C, ou então você é cacheado, o seu cabelo é 3A, 3B, 3C, o seu cabelo sim, ele é mais ressecado, ele é mais crespo, ele precisa de mais hidratação, de mais nutrição. Não é cabelo duro, o seu cabelo é crespo, é diferente. Então tem também essa cultura racista que a gente carrega, infelizmente, o cabelo duro, né? Ah, seu cabelo é duro. Então, infelizmente, a gente carrega essa cultura e aí quando a gente passa pela transição, a gente é diferente, a gente se assusta. Nossa, meu cabelo, como é que faz? E aí a gente entra na questão de como tratar desse cabelo após transição, né? Aí a gente entra na seguinte pergunta: precisa mudar os cremes e o tratamento depois do corte? Claro que precisa, gente. Claro que você precisa mudar o creme que você usava porque você tinha química para um creme para cabelo afro, um creme que tem mais a necessidade de nutrição, que tem a necessidade de estimular os cachos do seu cabelo, não é mesmo? Mas ó, a gente tem hoje, graças a Deus, o mercado está evoluindo muito para trazer esses tratamentos pra gente. Então pesquise, procure. Aqui nesse canal tem vários vídeos dando dica de produtos da marca que eu sou embaixadora, né? Mas no mercado tem vários produtos muito bons para cuidar do seu cabelo afro, do seu cabelo crespo, que precisa de nutrição, de hidratação e de reconstrução. Outro mito: o cabelo demora mais para crescer? Gente, aí vem a outra questão. Tudo é transição. Tudo é um processo para a gente entender. Você a vida inteira usou alisamento. O alisamento, ele estica o fio do seu cabelo. Então vai ali, seu cabelo crescendo, você esticando. Cresce, estica, cresce, estica. Gente, olha aí essa foto minha para vocês verem. Meu cabelo tava enorme. Depois que eu passei pela transição, nunca mais o meu cabelo chegou aonde tá nessa foto. Por quê? Porque aí nessa foto, gente, eu tinha um cabelo liso, eu esticava o fio, e aí é onde você via o tamanho, né? E agora, não é porque o meu cabelo tá cacheado, aqui aparenta estar curto, que ele tá curto não, na verdade ele tá muito grande, ó. Olha o tamanho desse fio. Olha isso, gente.
Então, a gente sofre com o famoso fator encolhimento. O nosso cabelo cacheia e aí parece que não tá crescendo, mas o cabelo cresce, gente. Todos os cabelos crescem normalmente, independente do tipo de seu cabelo. O ser humano tem a tendência de crescimento de cabelo igual. Não é porque o seu cabelo é de um tipo, de outro, que ele vai crescer diferente, não. É por isso que a gente tem que cuidar da nossa saúde, da nossa alimentação, dos cuidados com o nosso cabelo, para ele continuar crescendo, lindo, saudável, bonito e forte, pra gente ter, ó, um cabelão. Eu passei por duas transições, né? Meu cabelo tá aqui curtinho, mas meu cabelo também já foi muito grande. Antes de eu cortar nesse tamanho, ele já foi muito grande. Olha essa foto aí, gente. Então ele já foi muito grande e aí sim, era um cabelo enorme e se eu pegasse esse cabelo grande e puxasse, ele tava vindo aqui já assim, né? Então imagina, tava enorme, mas não aparenta tanto, porque o cabelo cacheia, não é mesmo? Então não se preocupe, o seu cabelo está crescendo sim, só que o nosso cabelo cresce pro alto, gente, nosso cabelo é afro, nós somos árvores, a gente cresce é pro alto, minha filha, é o infinito e além. Outra dúvida, o que é BC e por que fazer o BC quando você está na transição? Para quem não sabe, BC é o Big Chop, ou seja, o super corte. Por que é interessante você fazer o Big Chop quando você está na transição? Enquanto o seu cabelo está crescendo a raiz e na ponta dele tem um fio liso, imagina isso aqui ser o fio liso. Tá aqui bem amarrado na ponta do meu cabelo, ó. Esse é o fio liso. Esse fio, ele tá atrapalhando a minha raiz natural a se desenvolver, a mostrar o que realmente ela é. Quem começa a transição fica aquele cabelo com capacete e a ponta lisa ali, aquela coisa esquisita, e você não vê, você vira e fala, nossa, meu cabelo nunca vai cachear. Por que nunca vai cachear? Porque tem um fio aqui, ó, na ponta alisado que fica puxando ele. E aí, ó, tá vendo? Fica esticado. Você não dá liberdade para esse cabelo realmente mostrar o que ele é. Quando você vem, gente, e faz um corte, um super corte é o quê? Tirar a química. Não é cortar o cabelo natural. É cortar o cabelo com química que está atrapalhando o seu cabelo natural a desenvolver. Quando você vem e faz o corte, ó lá. Na hora, o seu cabelo volta. Ele realmente faz isso, gente. É desabrochar. É como se fosse uma flor desabrochando. É literalmente desabrochar. É muito mágico. Eu já vivi isso várias vezes, tipo, né, comigo. E com minhas amigas também, eu acompanhei algumas amigas minhas indo cortar o cabelo, passando pela transição, fazendo o Big Chop, e é maravilhoso, gente. O cabelo desabrocha, porque o cabelo tá aqui esticado, cortou, deu liberdade pra ele, ó, cacheia, ele dá a volta, ele vem com brilho, ele vem com força, e aí você dá liberdade pra ele, dá mais espaço pra você tratar ele da melhor forma, do produto próprio pra ele. Outra pergunta. Tranças ajuda a crescer o cabelo? Mais uma vez, gente, é mito isso. Trança não ajuda a crescer o cabelo, tá? Por quê? Parece que você tá ali, você colocou a trança e aí você vai vendo essa raiz crescendo. Mas é porque você está vendo a raiz crescer e não porque a trança está ajudando a crescer. Então não, trança não ajuda a crescer. Ela facilita você a passar pela transição. Por quê? Você tá ali com aquele cabelo liso, cacheado, aquela confusão, você coloca a trança, fica mais fácil você passar por esse tempo para esperar o seu cabelo a crescer, para quando você tirar a trança ele já tá maior e aí você vai lá, corta e tá um cabelo grande. Mas não foi a trança que fez crescer. E outra coisa, trança é um pouco perigoso. Tem vídeo aqui eu mostrando, eu fazendo a trança, dando dicas de como cuidar do cabelo e tal, mas é um pouco perigoso, principalmente você que está passando pela transição, porque a ponta do seu cabelo é alisada, a raiz é natural. Então temos dois tipos de cabelo. Essa ponta aqui, ela tá frágil, ela tá cheia de química. Se o seu cabelo tá fragilizado, se você faz trança, o seu cabelo vai quebrar, ele vai ficar mais fraco. Então a trança, imagina, é uma tração. Você tá, ó, trançando o cabelo. Tá trançando o cabelo assim, ó. Então a trança é uma tração que você faz no fio do seu cabelo. Se o seu cabelo tá fragilizado, tá ressecado, tá sem brilho, sem hidratação, você precisa cuidar bem desse cabelo primeiro para depois colocar a trança. Tem vídeo aqui nesse canal que eu coloquei uma trança quando eu fiz luzes no meu cabelo e fui pra praia
com trança, gente, meu cabelo ficou acabado. Porque além da atração da trança, no fio que é descolorido, que é um fio já sensível por causa da química, eu ainda fui pra praia, que é sol, sal do mar, água do mar, aquela confusão que você acaba não cuidando direito do cabelo, meu cabelo ficou cagado. Então, assim, trança é muito arriscado, gente. Eu só indico a pessoa colocar a trança quando o cabelo tá feliz da vida, quando o cabelo tá saudável. Caso contrário, se o seu cabelo estiver fraco, a trança só vai piorar. Sem falar no caso de também que as pessoas têm muito problema de alopécia e tal, de queda capilar por conta da trança, porque fica, ó, puxando. Eu, quando coloquei também, puxou tanto que deu um machucadinho aqui. Então fica puxando e acabando, forçando os seus folículos pilosos e fazendo com que você fique sem cabelo no lugar onde puxou muito. Então, assim, é lindo, é maravilhoso, eu adoro, mas é arriscado usar trança, tá? Outra pergunta. O corte irá ajudar nesses cachos e no formato? Sim. Gente, corte é tudo. Se você souber fazer de forma que o seu cabelo fique num formato, num repicado legal, você vai dar leveza pro seu cabelo. Se você corta um cabelo cacheado reto, o que vai ficar? O cabelo de cima que tá reto vai pesar no cabelo de baixo, vai ficar aquela coisa reta esquisita. O corte faz toda a diferença. Um corte em camadas, ó, que você dá liberdade pro cabelo de baixo, do de cima, e todos eles ficam livres para cachear, para dar volume, para dar formato ao seu cabelo. Então o corte ajuda muito, 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 muito. Não adianta você passar pela transição e você não fazer um corte legal no seu cabelo, se você não for num profissional legal para fazer esse corte, esse BC, né, esse Big Shop no seu cabelo de forma legal, de forma que ele saiba o que ele está fazendo. Porque às vezes você vai sair de lá com o cabelo todo estranho, o cabelo não vai cachear, ele não tirou às vezes as pontas que estão realmente lisas, ele não deu formato pro seu cabelo. E aí isso entra numa outra questão que muita gente pergunta. É preciso estimular o cabelo para voltar aos cachos? Sim, o seu cabelo não está acostumado com a ideia. Ele tem ali, ó, um fio liso aqui na ponta. Então ele não está acostumado com a ideia de que ele é cacheado. Você tirou o fio liso, você deu liberdade para ele, mas ainda assim, ó, ele ficou muito tempo pesado. Ficou muito tempo um fio puxando ele. Então, ó, se eu fico aqui puxando, o que acontece? Ah lá, o fio fica mais esticado, entendeu? Porque ele entende que ele tem que ficar esticado. E aí o que você tem que ensinar para ele? Que não, querido. Pode cachear, pode estimular. Deixa eu te ensinar aqui que você pode ficar cacheadinho, lindo, maravilhoso e black e crescer pro alto à vontade, porque você é livre. Porque agora você é livre. Sem falar também nos tratamentos. Não adianta você continuar usando os cremes que você usava no seu cabelo que era alisado. Agora o seu cabelo precisa de nutrição, cremes próprios para cabelo afro, cacheado. Então, faz toda a diferença quando você vai no profissional que corta seu cabelo e no final ele faz uma super hidratação, reconstrução, nutrição e uma finalização, uma fitagem, uma estimulada boa no seu fio, você vai sair com seu cabelo maravilhoso. É o que acontece com os profissionais de hoje, é o que aconteceu no meu cabelo. Tem vídeo aqui nesse canal mostrando o dia que eu fiz o Big Shop e aí você já sai o quê? Com o cabelo super cacheado. Aí muita gente pergunta, nossa, o que o profissional passou? Passou algum tipo de química? Usou o milagre? Não, gente, o milagre é o milagre da fitagem. Tem vídeo aqui também mostrando o milagre da fitagem. Ó, é o que eu fiz hoje também no meu cabelo, que por isso que fica assim, todo cacheado. Você estimulou, você deu vida, você cuidou do seu cabelo com muito amor e carinho. É onde a gente entra no principal assunto da transição capilar, que é um processo. Por isso que chama transição, porque é um processo de dentro para fora, é um processo de amor, de aceitação, de aceitar o seu cabelo, de respeitar o seu cabelo como ele é e cuidar dele de acordo com a necessidade dele e não de acordo com a necessidade que você ouviu alguém falando ou que alguém falou com você que tem que ser assim. Não. Quem conhece seu cabelo é você. Então entenda o formato dele, qual tipo de fio, como cuidar melhor, como você gosta, mais cacheado, menos cacheado. Tem várias formas. Entender que é lindo do jeito que você achar melhor, do jeito que te faz bem, porque você é linda, você é maravilhosa, se aceite, solte essa cabeleira. Quando eu passei pela primeira vez pela minha transição, pra mim, além de ser uma transição muito interna, de me aceitar,
pra aceitar o afro, pra aceitar o volume, sabe? Eu ouvia meus familiares falar, ai, cara, nossa, o cabelo tá muito alto, vai abaixar esse cabelo e tudo. Mas, e aí eu usava ele baixinho e tal. Gente, mas o cabelo, ele cresce por alto, ele gosta de ser solto por alto, sabe? Então, também essa transição de aceitar o volume do seu cabelo e depois que você aceita, você descobre que é lindo, é maravilhoso. E que também eu tenho a liberdade de usar ele um dia alto, outro dia eu faço aqui uma fitagem, ele fica mais baixinho. Tem como você brincar com ele. Faça um penteado, bota uma trança, coloca lace quando enjoar do seu cabelo. Gente, a gente é livre para fazer o que a gente quiser. Isso é o mais importante, essa liberdade. Não ser apegada ao cabelo, apegada ao que a sociedade impõe pra gente, entendeu? Então, se você quer definido, ótimo. Se você quer black, bota pro alto. Ó, hoje o meu tá aqui, definidinho. Mas, ó, pente, garfo, bota aqui pro alto. Porque se você quer mostrar que o seu cabelo tá grande, uma dica, por exemplo, pra gente driblar o fator encolhimento é isso aqui, gente, ó. Fiz a fitagem, meu cabelo tá todo definido, as pontas, mas o que que eu faço? Eu quero mostrar volume. Então você vem aqui, ó, bota ele pro alto, levanta a raiz com o pente garfo, tá vendo? Pra quem não conhece, o pente garfo é pra você, ó, enfia ele aqui e sobe essa raiz sem atrapalhar as pontinhas definidas, tá vendo? Ó, aqui, ó. Pego aqui na raiz, levanto, mas as pontinhas estão definidas. E a raiz, eu estico ela pra mostrar que o meu cabelo tá grande, tá vendo? Olha que lindo. Olha como já deu volume, já deu tamanho pra esse cabelo. Então é isso, gente. Isso também faz parte da transição, de você entender o melhor formato pro seu cabelo, o que você pode fazer com ele, e o que melhor se encaixa ao seu perfil, o que melhor se encaixa ao que te faz feliz. Olha isso, pronto, já tô aqui, ó, até com outro, comecei o vídeo com um penteado, já tô com outro penteado. Ó, arrasou, gente, e aí é só alegria. Então, ó, você que tá passando pela transição, não desista, porque vale a pena. Vale a pena principalmente pela liberdade de ser você mesmo, que você vai sentir, de poder ser e estar do jeito que você quiser, da forma que você quiser, do jeito que te faz feliz, porque a gente merece a felicidade. Todas nós passamos por isso, não é fácil, mas ainda bem que tem várias dicas aqui, inclusive nesse canal, pra você passar por esse momento. E vale a pena. Se joga, mulher! Um beijo grande, uma ótima transição. E se você conhece alguma amiga que também está passando pela transição, curte e compartilha com ela, porque eu tenho certeza que ela vai adorar as dicas aqui. E vamos todas soltar e ser livres do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente se ama. Um beijo. Respeito, mulher, de se admirar. Ai, daquele que se atreveu, botar a mão nesse cabelo sem ela deixar.